Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu quero lhes contar sobre Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Antes de começar a falar sobre o livro, eu quero te pedir, se você é novo por aqui, nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo, deixe seu curtir e seu comentário, porque isso ajuda bastante na divulgação do trabalho aqui do canal. Bom, gente, eu ainda não tinha lido nada dessa autora, e eu posso dizer que eu já comecei com o pé direito. Eu realmente achei essa temática bem interessante e quero contar um pouquinho para vocês das minhas impressões. Esse livro foi lido para o desafio dos 12 livros para 2022, no mês de março. Esse desafio já é realizado há alguns anos com as parceiras Hannah do Mundinho da Hannah e a Clau do Mãe Literatura. Esse ano nós resolvemos fazer um pouquinho diferente, nós deixamos um tema para cada mês, e o tema desse mês de março era um livro lido, um livro escrito por uma mulher. E eu acho que mais do que isso, esse livro tem uma carga de representatividade muito grande, já vou explicar por quê. Então, dentro de cada tema, eu escolhi 2 livros, e vocês escolheram qual livro eu leria dentre esses 2, né? Qual livro eu leria em cada mês. Tudo isso foi feito por um formulário que eu coloquei lá no Instagram, então se você ainda não me segue por lá, vou deixar aparecendo aqui. Lá eu sempre coloco novos reels, coloco enquetes nos stories, e tô sempre colocando resenhas também por escrito, que nem sempre dá para trazer aqui pro canal. Então, te espero por lá. Agora, bora falar a respeito de Um Teto Todo Seu. Como eu disse, é a minha primeira experiência com a escrita dessa autora, e ele foi colocado na minha lista de leitura depois da indicação da Mel, do Literatura-se. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar linkado o canal dela aqui embaixo. Eu gosto muito da forma como ela fala, ainda mais sobre a Virginia Woolf, que é uma autora que, além dela gostar e ler muito, ela estuda com o olhar de letras e de literatura mesmo, né, da disciplina. Então, eu acho muito interessante a forma como ela expõe o conteúdo, né? E muitas vezes eu pego dicas lá para ler, e esse daqui foi um dos livros que eu fiz isso. A temática abordada aqui é muito importante, que são as dificuldades que a sociedade impõe para que mulheres sejam escritoras. E isso, gente, é desde sempre. A autora fala sobre isso em uma época em que ninguém tinha coragem de falar, porque hoje a gente fala, né? Mas, dessa forma, mulheres fantásticas tinham seus textos publicados sob pseudônimos masculinos, ou ainda com o nome de seu pai, irmão, marido, com o nome de homem, né? Porque, se publicados com autoria real, que era das mulheres, esses livros seriam menos vendidos, ou talvez não seriam vendidos, né? E a escrita dela, em forma de ensaio, fez com que eu conseguisse acompanhar o raciocínio dela o tempo todo e compreender por que a falta de mercado para escritoras está diretamente relacionada com a problemática do machismo como estrutura social, que é o que se mantém até hoje, né? Infelizmente, isso ainda é uma realidade, né, na nossa sociedade. E claro, a gente tenta, briga, luta, mas a gente avança um pouquinho só a cada dia. E assim, eu e qualquer outro leitor interessado pode aplicar o mesmo pensamento para refletir sobre diversos outros pontos em que as mulheres ainda não conseguiram, né, e não conseguem atualmente chegar. Então, a questão da diferença salarial, né, a questão do peso do casamento e de se ter filhos para ser uma pessoa realizada, que recai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. A livre escolha da profissão que se vai ter recai muito mais forte sobre a mulher do que sobre homens. É claro, hoje a gente vê mulheres em todos os cursos, em todos os lugares, ocupando todos os espaços, e é assim que tem que ser, né? Afinal, a população é metade feminina, e deveria ser assim o número de ocupação de todos os espaços. A gente devagar, a gente vai tomando. E especificamente na literatura, esse foi o primeiro livro que eu leio falar, que eu leio sobre o assunto, né?
E foi muito importante essa leitura, porque ela foi escrita há muito tempo e ela consegue provocar reflexões que continuam atualíssimas, né? Ela despe mesmo a hipocrisia para revelar o cerne ali de diversas questões de gênero que ainda permanecemos enfrentando. A minha edição é da editora La Fonte. Ela tem páginas claras e a fonte é ok. Tem algumas marcações aqui que eu fiz. E na revisão eu percebi, né, que deixaram passar alguns errinhos que me pareceram de digitação ou talvez até de tradução, não sei, porque o português tem muito pronome, muito ou, e aí às vezes ficava sobrando uma letra ali no meio da frase, mas nada que atrapalhasse o entendimento. A julgar por esse livro, a autora tem grandes chances de entrar para minha lista de favoritas. Em breve eu vou ler Mrs. Dalloway e vou trazer também as minhas impressões para vocês. E agora eu quero saber se você já leu alguma coisa dessa autora, se você tem vontade de ler. Eu confesso para vocês que eu tinha um pouco de receio de ler, mas posso garantir que é uma escrita muito tranquila, pelo menos nesse livro aqui, de fácil entendimento e reflexões em que a gente se aprofunda durante a leitura. Então, eu super recomendo, quem quiser começar por esse, como eu fiz, né? Eu acho que é bem interessante e é um livro também atemporal, né? Que a gente pode guardar e reler daqui a 10 anos para ver se as coisas mudaram, se as opiniões mudaram, enfim. Super recomendo a todos. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostam desse tipo de livro, desse tipo de conteúdo. Comente aqui embaixo, porque isso ajuda bastante, não só a divulgar o trabalho aqui do canal, como também a entender que tipo de leitura vocês querem ver mais, querem ver menos aqui no canal, tá bom? Minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.